uma pessoa que ela era humilhada por Penina. E quando nós já conhecemos a história, a gente vê no versículo 5 que o esposo dela, ele amava ela de tal maneira que ele sempre dava uma parte excelente à esposa. E o que nós aprendemos? O que nós temos dado de excelente aos homens casados, às nossas esposas, às esposas, aos nossos maridos, e em todas as áreas da nossa vida? Qual tem sido a excelência que nós temos entregado diante de todas as situações da nossa vida? De todas as parte financeira, parte do nosso trabalho. Porque aqui a gente começa a entender que quando ela pediu, ela falou assim: se o Senhor me der, e se for homem, eu entrego ao Senhor. E aconteceu como ela disse, como ela tinha falado ao profeta. E às vezes, amados, a gente estamos às vezes numa situação do desemprego. Aí a gente pede: ô Senhor, me arruma um emprego, que eu começar a trabalhar, eu vou começar a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Senhor, aumenta o meu salário, que eu vou começar a aumentar o dízimo e a oferta. E a gente começa a pedir ao Senhor coisas de excelência, mas quando nós vamos devolver ao Senhor ou ser grato, a excelência ela ficou para trás. Junto com a nossa petição que nós fizemos antes de ganhar aquilo que nós pedimos ao Senhor. Quantas vezes, amados, a gente busca ao Senhor, pede, e o Senhor sabe que nós vamos errar. Sabe que nós não vamos fazer com excelência, mas Ele nos permite ser abençoado. Para que, lá na frente, Ele venha nos tratar, Ele venha nos moldar. Que, olha, eu sabia, Elivaldo, que você não ia me dar o retorno com excelência igual eu te dei com excelência. Eu sabia, mas eu queria que você aprendesse. Porque se você não passasse por esta parte, você não entenderia o que você está entendendo hoje. O quão você é ingrato às coisas que você pede ao Senhor de excelência. E no versículo 26, começa: e disse: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Ali, a partir dali, ela começa a agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez. E a minha fala assim: eu entreguei ao Senhor. E essa parte, amado, é algo que a gente tem que ser muito tratado, e a gente tem que sempre estar vigilante. Porque eu não estou falando aqui com pessoas que estão vindo hoje, que é a primeira vez na igreja. Pessoas que não têm entendimento do que é oferta, do que é dízimo, do que é manter uma obra, ou o seu dízimo, a sua oferta no serviço ao Senhor, ou em qualquer outra situação. Aqui eu estou falando com pessoas que conhecem a palavra, com pessoas que entendem o que é dar com excelência ao Senhor, porque aqui eu creio, em nome de Jesus, que todos aqui recebem com excelência do Senhor. O Senhor não nos dá migalha. Eu sempre, quando vou falar de palavra de oferta, eu sempre lembro de uma irmã aqui da igreja, que ela de funcionária virou empregadora de várias pessoas. Porque o testemunho dela da confiança no Senhor e obedecer transformou a vida dela, da funcionária a ser a chefe da empresa. Então eu sempre, quando a gente vai falar de oferta, eu sempre lembro e falo assim: olha, eu já compartilhei o testemunho da irmã com várias pessoas. E eu também compartilho o testemunho de um casal que eu já vi fazer várias coisas para que desse bem. E até que um dia o Senhor falou assim: não, eu vou abençoar esse casal aí, que eu não aguento mais ver eles sofrendo, tentando de tudo. E Deus abriu a porta. E esse casal também é de referência para mim. Mas, amados, aqui a gente está falando de entregar o nosso melhor ao Senhor. Quantas vezes a gente, por orgulho ou por enxergar o necessitado, a gente deixa de dar o nosso melhor. A gente deixa de cumprir a promessa que nós fizemos a Deus. Que quando o Senhor me der, é seu, Senhor, não é meu, é do Senhor. Mas eu quero convidar os amados a abrirem Colossenses 3.
versículo 22, 23 e 24. Colossenses 3, a partir do versículo 22 até o 24. 22 diz assim: Vós, servos, obedeceis em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. E aqui ele já nos fala a questão da excelência. Quando a gente vai abençoar a vida de alguém, independente se essa pessoa ela é temente ao Senhor, se ela é um cristão, ou se ela está ali no mundo. Se ela está ali no mundo e Deus te colocou diante daquela situação, primeiramente é para você pregar o Evangelho a ela. Amém. Segundo, é para você, com o seu testemunho de amor ao Senhor, servir aquela pessoa de coração alegre, de todo o seu coração, como você estivesse servindo a Cristo. Porque o Senhor já me constrangeu pelo amor de um cristão me servindo. O constrangimento para mim foi tão grande que foi: Senhor, eu não sou digno, não mereço, mas a tua misericórdia me alcançou. Então hoje eu entendo que quando nós vamos servir alguém, faça o seu melhor. Quando eu for fazer algo ali para o meu irmão Olímpio, eu não enxergo o Olímpio, mas eu enxergo Cristo Jesus. Aleluia. O Redentor da minha salvação. Amém. Para que eu possa fazer para o seu Olímpio o meu melhor, com excelência. Como Ana deu o seu melhor, aquilo que ela tanto pediu ao Senhor, ela entregou ao Senhor. E muitas vezes, amados, nós temos deixado para trás aquilo que a gente pediu ao Senhor, que era para ser objeto de abençoar, e ele acaba sendo objeto de o meu bel prazer. Não é mais ao Senhor, porque o Senhor já me deu. Eu fiz por merecer, depois que eu tenho. E eu não tenho a humildade de reconhecer que foi ao Senhor que abriu a porta, o Senhor permitiu. Porque se eu declaro que o Senhor é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha vida. Sim. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Então não fica para trás os meus dízimos, as minhas ofertas, os meus serviços, a minha ação para o próximo, independente do crédito da religião. Mas que Deus possa te usar com todos os teus recursos, independente em quais áreas, para abençoar as pessoas com o coração enxergando somente a Cristo, não pessoas. Amém? Quero orar pelos dízimos, pelas ofertas. Atrás da cadeira nós temos o QR Code. A quem quiser fazer a sua oferta, o seu dízimo. Temos também a caixinha de dízimos e oferta. Aqui. Então, fique à disposição. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado comigo, me moldado, me ensinado. O Senhor, Pai, às vezes tem me quebrado para me fazer vaso novo. Para que, Pai, um dia possamos, pelo menos, entender que nós somos feitura do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, continua falando comigo, continua falando com teus amados, nos ensina, nos molda, Pai, nos dê um coração ensinável, para que quando formos fazer algo, Pai, nós não enxergamos situações, mas que nós possamos enxergar o sobrenatural do Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer na nossa vida. Pai, por isso eu oro e abençoo todos os dízimos, as ofertas. Pai, visita aqueles que há necessidade de alguma área. Pai, porque hoje estamos diante de um culto de cura e libertação. E o Senhor, Pai, pode muito bem trazer a cura financeira, emocional, espiritual, enfermidade, porque o Senhor é o nosso Deus. Somente a Ti nós adoramos, somente ao Senhor nós prestamos os nossos louvores, as nossas adorações, os nossos cultos. Que seja para louvar e engrandecer o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.